Na temporada de julho de 2019, vários animes de peso tiveram suas estreias. No meio deles, estava um que compartilhava da mesma autoria de um dos animes favoritos da pessoa que também está fazendo esse vídeo. E também o anime estreante favorito de quem vos fala. Atrás, obviamente, de Vinland Saga, que eventualmente se tornaria a sua segunda obra fictícia favorita. No dia 6 de julho de 2019, Fire Force lançava o seu primeiro episódio. Naquela noite de sexta-feira, deixava o nosso jovem estudante boquiaberto com a resenha que estava presenciando. E após acompanhar 2 cursos desse anime sendo maravilhado por um protagonista de riso frouxo, o maior farmador de aura dos animes atuais, um capitão fisiculturista com a voz do Zoro, e um cavaleiro neurodivergente, o garoto aguardou pela sua segunda temporada. Após um ano de espera, o garoto, agora no seu segundo ano do ensino médio, acompanhava novamente a história dos bombeiros que lutavam contra monstros de fogo usando fogo. E após mais 6 meses de resenha e um arco chato pra caralho, puta que pariu, o último episódio da segunda temporada era lançado, mostrando uma lua nem um pouco familiar nos seus pós-créditos. O garoto, agora mais ansioso do que antes, aguardava a terceira temporada do anime. E então, 5 longos anos se passaram. E aí, curtiram essa introdução gamer? Mas finalmente, bora lá falar da terceira temporada de Fire Force. Estava lá eu desde que anunciaram essa temporada depois do fim do mangá. Acompanhei os trailers esses que demoraram pra um senhor caralho para serem lançados, até que finalmente a tão aguardada temporada de abril de 2025 chegou com a terceira temporada do anime. Eu não vou mentir que eu tava meio aflito desde o primeiro trailer dessa temporada, porque eles anunciaram que a terceira temporada teria só 25 episódios dividido em 2 partes. E eu tava preocupado, não por isso, porque tipo assim, se fosse uma temporada normal com só 25 episódios, beleza. Porém, eles anunciaram como última temporada de Fire Force, com um trabalho injusto de adaptar 270 capítulos em 25 episódios, puta que pariu. Mas mesmo assim eu fui lá, fiel à mensagem do anime, e fui esperançoso assistir o primeiro episódio. Mas e aí? O primeiro episódio foi bom? Na época eu tava com medo não só pela possibilidade de rusharem o mangá, mas também da produção estar pior por ser uma temporada dividida em 2 partes. Traumas com Shingeki. Só que esse episódio, ele foi bom pra caralho, sabe? O ritmo tava maneiro, a direção tava foda e terminava com um puta gancho. Então pra mim, que teve que esperar 5 anos por essa temporada, já fiquei hypadaço pelo resto, já que um dos meus arcos favoritos do mangá finalmente seriam adaptados. Aí só me restava esperar as mitadas do anime nas próximas semanas. Só que... Pois é, uma das partes que eu mais estava esperando acabou sendo bem ruim no anime. O segundo episódio não foi tão bom quanto o primeiro, mas ainda tava num ritmo da hora. Mas o resto... puta que pariu, hein? Foi papo de uns 3 episódios insuportáveis no anime. Eles arrastaram em uma das melhores partes do mangá inteiro. Contudo, todavia, entretanto, quando o Heihachi Mishima de Fire Force apareceu pela primeira vez para lutar contra o arco, eu acreditei que eles estavam guardando um pouco do ouro pro final do arco. Já que esse episódio eles se soltaram um pouco mais, só pra deixar a gente animadinho pra próxima luta do Arthur e do Dragon. E que próxima luta, hein? Pouco se fala. Enquanto isso, eu voltei a ficar otimista, acreditando que eles estavam guardando tudo pra luta do Shinra contra o Burns no próximo episódio. Essa é uma luta que vem sendo construída desde a primeira temporada, a maior luta do Shinra no mangá inteiro. Todo o peso emocional desses personagens vão ser colocados em jogo nesse episódio. Eles não podem errar, cara. E eles rusharam tudo em um episódio. Eles adaptaram uma luta de 10 capítulos em um episódio de 24 minutos. Seu maníaco! Você a incendiou! Maldito! Maldito seja! Não dá pra negar que esse episódio foi realmente melhor do que os últimos 4.
mas mesmo assim foi decepcionante demais, cara. Pra começar, que essa luta no anime é toda picotada. Eles deixam mini pedaços dessa luta nos episódios anteriores e cortam todo o desenvolvimento dela no anime. Esse episódio 6 oscilava muito entre umas partes meio... para uns momentos muito legais. E a melhor cena no golpe final, onde eles deixam tudo em preto e branco, mostrando toda a trajetória do Shinra e do Burns em uns frames de impacto. Essa é uma cena muito maneira que seria ainda melhor se... bom, o episódio não fosse todo cortado, tá ligado? Mas calma que eles ainda vão mostrar como é que se faz uma luta rushada. E não é nem querendo que Fire Force tenha um nível de produção tipo Jujutsu ou Chainsaw Man, tá ligado? Realmente entregava uns episódios extremamente bem feitos, com uns momentos que pareciam até coisa de filme, cara. E é bem válido e com expectativa lá em cima depois de 2 temporadas daquele jeito. E os episódios depois desse oscilavam muito, com momentos muito fodas de direção de arte, com uns episódios, nossa, chatos pra dedéu, cara. Aí chegamos nos últimos 2 episódios dessa primeira parte. O episódio 11 foi real bom na cena de ação, mas o episódio 12... O episódio 12... Eu já tava ligado no que ia rolar nesse episódio, por já ter lido o mangá e tudo mais. Eu esperava que eles iam dar uma atenção a mais, só que ao mesmo tempo eu ficava naquela de ou ser daorinha ou eles só cortarem a tal cena. Mas, meu amigo, como é bom ser surpreendido. Quando chegou na cena do passado, eu fiquei tão espantado quanto eu fiquei na época que eu li essa parte do mangá. O sentimento de estranheza com as gravações reais, a trilha sonora esquisitíssima, deixa tudo ainda mais bizarro. Finalmente eu me senti assistindo aquele Fire Force de 2019 de novo. Pela primeira vez nessa terceira temporada tivemos um momento que eu achei melhor do que o mangá, principalmente por conta da direção e as cenas extras que eles colocaram. E depois desse final épico dos games... eu esperava pelo anime de Fire Force de novo, só que dessa vez, não por 5 longos anos, e sim por só 9 meses. E finalmente estamos aqui nos últimos 13 episódios de Fire Force. Eu não estava esperando muita coisa dessa última parte, pelo jeito que a anterior tinha saído, mesmo ela aparentando estar bem feitinha pelo trailer. Mas 2 coisas me chamaram a atenção quando o trailer final tinha saído. Que teria Survive Sage the Prophet no encerramento e ninguém mais, ninguém menos que Takamori Nishikawa do TM Evolution na abertura. Mesmo com as expectativas baixas, eu tava hypado pelo menos pras músicas. Aí, eu finalmente fui assistir. Vamos lá, né? Mais uma vez, não deve ser nada demais. Só que, pelo menos, deve ter umas ceninhas bem feitas aqui e ali. Esse episódio 2, junto com a última da parte 1, foi meio que um ar fresco depois de tanto episódio mid pra ruim. O primeiro episódio dessa parte 2 foi legal também, mas esse segundo episódio os caras finalmente deram aquele trato numa luta importante de Fire Force. Embora tenham rushado de novo um monte de capítulo em um único episódio, eles conduziram tão bem que eu nem me lembrava que esse pedaço no mangá era um momento muito longo. A direção de arte tava foda, a coreografia tava bem feita, o ritmo também tava muito bom, e os caras ainda terminaram o episódio com aquele sorriso e Survive no encerramento. Aí eu pensei, será que o meu Força Fogo está de volta? Mas é bom se acalmar, que esse ainda é o episódio 2 e eles ainda podem cagar com tudo. Beleza, hora de ir pra casa. Rapaz! Caraca, até arrepiei aqui, cara. Porque isso que eu tô vendo aqui na minha frente é a história dos videogames. Isso aqui é um dos gráficos mais absurdos que eu já vi na minha vida. Tranquilamente eu já estou jogando. Eles abraçaram. Eles oficialmente abraçaram a resenha. Uma das coisas que eu mais estava curioso desde antes da parte 1 dessa temporada lançar era em como eles iam adaptar toda essa maluquice que é esse arco final do mangá. E pra minha sorte, o leão da direção artística tava mais soltinho do que nunca. O começo do arco do Cataclisma pra mim superou o mangá com força, e ainda sendo uma das melhores cenas do anime inteiro. E ainda tem a parte dessa véia em live action aí que eu fiquei meio... mãe, deixa eu dormir com a senhora, eu tô com medo da tia do Fire Force. Mas infelizmente pouco se comentava dessa cena porque ela foi criminalmente ofuscada pelo Weight Gamer da Tamaki no mesmo episódio. A luta do meu Gold Shogun, melhor boneco secundário, foi muito foda também. Mas, pra falar que eu não tô falando bem de tudo nessa parte, vamos ter que ir pros 2 piores cortes dessa reta final do anime. Embora toda a parte envolvendo algum melhor boneco secundário
tenha sido bem foda, infelizmente não dá pra falar a mesma coisa envolvendo o Charon, o Vulcan e o treinamento do Arthur. Nessa parte a gente teria uma das cenas de morte mais bem feitas que o Okubo já fez. A gente teria o segundo round do Arthur contra o Dragon, onde ele novamente tomaria a gap do Dragon e decidiria treinar com o Vulcan. Aí você me pergunta, James, que tipo de treinamento é esse aí, cara? Me explica isso direito. O treino simplesmente envolve jogar Dragon Quest. Parece Dragon Quest, mas devido às leis internacionais de propriedade intelectual, não é. Então a gente grita como se fosse Dragon Quest, embora não seja. E essa parte não só desenvolve o personagem do Arthur, como do Vulcan também. Mas todo esse pedaço é só cortado do anime e substituído pelo Arthur indo fazer uma sidequest bizarra com um inseto aleatório lá do Dr. Giovanni. E após esse episódio e o da veia live action, finalmente, depois de anos de espera, teríamos Arthur vs Dragon em anime. O episódio já começa num prólogo, lembrando uma colagem feita de cartolina e a narração para dar mais peso pra luta. Eu acho muito foda como o narrador nesse episódio conta essa luta como se estivesse contando a lenda de um guerreiro de muito tempo atrás, sabe? Como se fosse uma fábula mesmo. A narração foi tão, mas tão bem colocada nesse episódio que eu me senti assistindo à invasão do Palácio do Meruem em Hunter x Hunter. A direção desse episódio lidou com um ritmo tão bem que eu nem me lembrava que ele simplesmente adaptou o volume inteiro que rola essa luta. Aprende a rushar a luta aí, episódio 6. E a trilha sonora, principalmente na cena do ataque final e da morte do Arthur, deu até um tempero a mais nesse episódio, que me fez ficar desde o dia que saiu esse episódio só stalkeando o perfil do compositor do anime pra ver se ele tinha lançado a trilha sonora da terceira temporada. Vindo aqui do futuro pra falar que ele ainda não lançou a trilha sonora da terceira temporada. E galera, não teve jeito. Esse episódio foi absolute barriga assim ao cinema. Que? E eu não vou falar muito dessa luta nesse vídeo porque eu tô planejando fazer um vídeo só dela, da luta inteira do mangá em um vídeo futuro, então só aguarda. E depois disso temos só mais 4 episódios de Fire Force pela frente. Tivemos o Benimaru farmando a tal da Laura pela última vez, aí finalmente vamos pra batalha final do anime. Mas antes disso, eu queria dizer que eu acho muito foda como a batalha final de Fire Force não ser só o Shinra trocando a porrada contra a Haumea, e sim mais um debate ideológico entre esses dois bonecos, enquanto a real porradaria franca final de Fire Force foi entre o Arthur e o Dragon. Essa parte final do Shinra contra a Haumea eles não cortaram praticamente nada do mangá, já que tinham só uns 3 episódios pela frente, uns pouquíssimos capítulos pra adaptar. Então rushar tudo bem na parte onde tem menos coisa pra rushar, os caras só estariam muito de sacanagem com a nossa cara mesmo. Dito isso, cara, os episódios estavam simplesmente perfeitos. A trilha sonora, como sempre, estava excelente, direção no talo, e o seiyuu do Shinra também colocando tudo na atuação, principalmente nessa cena. E aliás, eu menti sobre aquela ser a última farmada de aura do Benimaru, porque o mundo já tá acabando. Todo mundo tá indo de ralo já. O cara só decide encher a cara e dar muita risada enquanto o mundo tá literalmente pegando fogo. É uma das cenas mais bonitas de Fire Force inteiro, cara. Eu adoro essa cena. Aí finalmente chegamos naquela cena. Essa que é uma das, se não a cena que eu mais estava esperando pra ver no anime, onde tem a primeira ressonância de alma e eu simplesmente evaporei. Mano, eu acabei de terminar o episódio. Muito foda, nota 10 e tal, mas eu queria dar replay aqui na mitada, cara. Atenção pro cinema. Ó. Eles vão falar, velho, eles vão falar. É o quê? É o que é, mano? E aqui estamos nós, após quase 7 anos presenciando o último episódio de Fire Force. E, mano, é simplesmente aquela emoção muito foda que você sente quando uma série que você acompanhou por tantos e tantos anos finalmente acaba. Foi a emoção de estar lá, assistindo o último episódio depois de tanto tempo, e a tristeza de querer que não acabe, e ainda tem aquele plus, aquele tchan ali no final de colocar Bakusou e o Meuta tocando ali nos minutos finais do anime, com os personagens de Soul Eater aparecendo em um time skip de mais de 1000 anos.
Ai, os meus bonecos voltaram, cara. E assim, Fire Force acaba. Era pra ter um vídeo da parte 1 ano passado, onde eu ia simplesmente esculachar ela, com exceção do último episódio. Eu até cheguei a fazer uma thumb pra ela, só que eu não cheguei nem a gravar e muito menos escrever um roteiro pra aquele vídeo. E apesar de eu ser bem desgostoso com a primeira parte, tem muita coisa foda ali, cara. Principalmente na parte 2. E são nesses momentos de destaque da terceira temporada que só comprovam que a equipe tem muito carinho por esse projeto. E se não fosse a ganância da produtora querendo enfiar mais de 270 capítulos em só 25 episódios, ao invés de deixar tudo fluir direitinho até uma quarta temporada, a gente teria um resultado muito, mas muito melhor mesmo. Fire Force tem muitos momentos altos e baixos, principalmente no anime, mas mesmo assim foi algo que eu fico feliz de ter assistido assim durante tantos anos, sabe? Já que é um bagulho até nostálgico games pra mim agora, já que, cara, eu comecei a acompanhar essa parada aí no primeiro ano do meu ensino médio, agora eu já tô no segundo período da faculdade já trabalhando, sabe? Então é um anime e um mangá que eu tô há bem uns anos engajado acompanhando aí, então, pô, vai fazer falta de verdade, cara. E rapaziada, por hoje é isso aí. Eu não sei finalizar vídeo, então eu encontro vocês no mundo da alma.